Falar de sexo mexe muito com as pessoas porque sexo se tornou meio que assim, uma referência, uma pessoa saudável, sabe conviver com as outras, uma pessoa que tá ali acompanhando o mundo, tá acompanhando as novidades, né? O sexo tá com muito essa cara de modismo. Será que o sexo é fundamental num relacionamento? É isso que eu quero que vocês questionem. Aí fala, não, né, por causa da questão do prazer a dois e tal. Que seja apenas do prazer humano, mas o que eu quero colocar em pauta é que o sexo é tão fundamental nas relações, tão bonito, tão intenso, tão íntimo, de uma forma assim, mais bonita, como as pessoas passam, né? Essencial, fundamental. Por que não é o nosso pai e a nossa mãe que passam pra gente? Por que não é com eles a nossa primeira experiência sexual? Ah, porque isso é incesto. Sim, mas incesto no Brasil não é nem crime. Uma mãe ela pode ter relação com o filho a partir dos 15 anos pra cima, tá liberada. Só não vai ter autorização pra casar. Por que a gente entende que o sexo, se ele é tão sublime, tão fundamental, por que a gente faz separação de que ele não pode existir na relação mãe e filho, pai e filha, irmãos e irmãs, tio e sobrinho? Se fosse fundamental, ele já deveria constar nesse relacionamento. E por quê? Se ele não é crime no Brasil, né, por que mesmo assim ele não é fomentado? Aí você pode dizer, porque isso é cultura, então uma cultura universal. Porque em várias partes do mundo, o incesto ele não é incentivado. Estados Unidos, diferente do Brasil, incesto é crime. Se eles descobrirem que uma mãe está tendo relações com o filho, não importa a idade dele, vão presos. Eles entendem que isso é uma violação de uma intimidade incondicional. Então, quando o sexo entra, ela passa a ser condicional, condicionada. E quando uma relação sexual entra de maneira condicionada entre mãe e filha, eles entendem que há uma manipulação. Porque o amor incondicional não é o sexual. Entende? Então, se o sexo é isso tudo, né, tão necessário para uma vida dois, por que a gente não aprende isso? Por que a gente não recebe isso dos nossos pais? E isso vem de muito tempo, dos antepassados também. Até para os romanos, que eram tão abertos à sexualidade, isso era crime. O sexo entre parentes só foi permitido em casos isolados, que não se podia misturar com os outros, então essa ideia liberava essa questão do incesto para uma perpetuação dessa identidade. Então o pensamento que eu trouxe é para que se faça essa higiene mental de que o sexo é fundamental numa relação. O que a gente precisa entender é que primeiro tem que vir o desejo de viver com essa pessoa. Uma pessoa que vê o sexo como fundamental, ela nunca vai se resolver, na verdade. Porque dentro de uma convivência vai ser normal que essa frequência diminua, como eu disse. O ato sexual ele vai diminuir porque ele vai ser, a mesma libido vai ser empregada para outras coisas. E outra coisa, tá? Esses fomentos aí de usar brinquedinho na hora sexual, joguinho, isso é só uma distração. Porque o sexo já tá tão ruim, tão sem graça, que a pessoa precisa estar usando um monte de coisa. Aquelas pessoas que se você tirar essas coisas, elas não vão... Daqui a pouco elas já estão incluindo uma terceira pessoa, daqui a pouco elas já estão indo em casas de swing. E uma hora vai chegar ao limite, vai fazer mais o quê? Isso tudo é a falta da satisfação da vida dois em outras áreas. Não tem como solucionar de outra forma que não seja solucionar os outros problemas. Então o que eu estou falando é isso. Não estou dizendo que o sexo não deve existir. Estou dizendo que primeiro deve-se pensar em estar com a pessoa e o sexo é consequência. E não estar pelo sexo e a união ser consequência. Porque vai dar ruim. É sobre isso.